Sérgio Ramos de volta ao Real Madrid. Flamengo campeão da Copa do Brasil 2 vezes em 3 anos. Os gênios que votaram na bola de ouro e lesões assombrando a Europa. Essa semana tiveram muitas notícias e acontecimentos inesperados no mundo do futebol. Esses 4 foram só alguns dos que vamos ver no Trave News de hoje, então já muda seu mundo real. Você sabe que esse quadro é sem enrolação. Eu só quero mesmo te informar sobre tudo que rola de trave a trave, então bora pro vídeo. E para começar, nós temos a bruxa solta em Madrid. No mesmo jogo, os brasileiros Rodrigo e Militão se lesionaram. O zagueiro vai ficar fora por pelo menos 5 meses, só volta em 2025 e é muito azar, né, cara? Ele ficou mais de 200 dias fora na temporada passada por lesão no joelho esquerdo e agora machucou o direito. Mas vamos torcer para que ele se recupere bem e volte a atuar em alto nível, porque é um cara muito importante pro Real e pra seleção. E com essas lesões, ainda tendo o Alaba fora, né, há muito tempo, o Real Madrid decidiu ir ao mercado em janeiro e trazer alguém às pressas ali. E temos algumas notícias sobre isso. Alguns portais soltaram um rumor de que o clube estaria interessado no zagueiro Romero do Tottenham e Brandt White do Everton, que é um jovem bem cobiçado na Premier League, inclusive com o Manchester United tendo sido o seu principal pretendente. Também tem notícias de que o Real tem interesse no Laporte, que está no Al Nassr. Eles já até tentaram ele na temporada passada, mas os árabes estão cobrando muito caro, e em meio a tudo isso surgiu o rumor de que até mesmo Sérgio Ramos pode voltar ao Real Madrid. E pois é, cara, no Trave News passado nós falamos sobre conversas dele com o Boca Juniors, mas nesse desespero do Real, cheio de zagueiro machucado, não seria loucura esse interesse realmente estar acontecendo. Mas pessoalmente eu acho difícil, porque é um cara de 38 anos, que não saiu de cabeça tão erguida assim pela porta da frente, né? Então é mais provável que busquem Romero ou Brandt White mesmo, ou até outro zagueiro ali, né? E seguindo para o maior rival, o Barcelona fechou uma renovação de contrato com a Nike e vão receber o patrocínio da marca, que estão com eles desde 1998, agora até 2028. E isso é uma ótima notícia para os cofres do clube. Agora, falando de Série A, a Roma demitiu o técnico Juric após a derrota de 3-2 para o Bolonha. Ele perdeu 4 dos últimos 5 jogos na Liga Italiana e já é o segundo técnico demitido em menos da metade da temporada. A Roma dando uma de time brasileiro, né? Lembrando que eles começaram com o De Rossi, demitiram ele em setembro e trouxeram o Juric. E já pegando o gancho, surgiu o rumor de que o Mats Hummels pode estar voltando para a Alemanha, né? Voltar a jogar na Bundesliga. Pois é, o técnico da Roma não usou o alemão da forma que ele queria e merecia, né? Já que ele foi um dos destaques e, na verdade, principal jogador do Borussia Dortmund, finalista da última Champions, mas por algum motivo não teve espaço com o técnico croata. O alemão ironizava nas redes sociais a falta de chances e de jogos, e o técnico Juric chegou a colocar até Cristante, que é um volante jogando na zaga, mesmo tendo Hummels à disposição. Então parece ter sido uma decisão bem acertada da Roma, né? Essa demissão. Esses caras que, assim, não são ninguém pro mundo do futebol e têm atitudes ao estilo o careca aí, né, da vida, se achando alguma coisa ali quando não é nada, é algo bem prejudicial e, assim, não faz muito sentido. E agora é esperar para ver o próximo nome que vai assumir a Roma. E falando em Ten Hag, o homem está na Holanda desde que foi despedido e foi flagrado assistindo ao jogo entre Twente e Ajax. Inclusive, o Ajax postou ali um coração para ele, né? E cara, o que ele deve estar cavando uma vaguinha de volta ali é brincadeira, né? Mas seguindo, nós tivemos nessa semana a revelação dos votos da Bola de Ouro e, cara, isso deu uma polêmica porque na Europa 70% dos jornalistas escolheram Rodri em primeiro e no resto do mundo foi mais equilibrado, mas ainda assim, nos outros continentes o Rodri teve uma quantidade considerável de votos e o melhor vídeo que vi sobre isso foi do VSR. Eu recomendo que você assista lá pra entender se você ainda não viu, né? Mas cara, eu vi uma galera batendo na tecla de que a Europa foi a grande culpada, que é o eurocentrismo porque o prêmio é feito só para os europeus e é bem zoado mesmo. 70% dos jornalistas votarem em Rodri como o melhor do mundo, mas assim, e o resto do mundo, sabe? Que também votaram bastante. Não dá assim pra normalizar isso. A culpa não é só dos jornalistas europeus, não. É de todo mundo que votou no Rodri, assim, todos. Não dá pra normalizar ele estar empatado ou só alguns votos a menos que o Vini em todo o resto do mundo. Não, cara. Vamos relembrar que o Rodri nem deveria estar na disputa. O vídeo tá aí no card, se você ainda não viu toda a argumentação sobre isso. Assim, ele nem top 5 merecia, quanto mais ser uma votação equilibrada, né? Então todos são culpados. E assim, esse negócio de europeu só vota em europeu e o eurocentrismo vilão e problemático é meio hipócrita também, sabe? Porque você realmente acha que se o prêmio fosse votado
votado majoritariamente por brasileiros, a gente teria votações justas ao longo da história? É óbvio que não. Se fosse só brasileiro votando, a gente teria tanto absurdo quanto essas eleições cult ali dos europeus, que só olham pro próprio umbigo, porque, pasme, cara, o brasileiro também é assim. E já usando esse tema para mostrar a próxima notícia, o prêmio de melhor jovem da temporada, né, o troféu Copa, foi entregue ao Yamal, certo? E saiu a transparência dos votos dessa eleição também, e o Yamal ganhou quase por unanimidade esse prêmio, mas não foi unanimidade porque uma única pessoa não votou no Yamal como melhor jovem. Sabe quem foi? Sim, Ronaldo Fenômeno. E assim, você sabe quem ele escolheu? Savinho. Pois é, pro Ronaldo Fenômeno, o Savinho fez uma temporada melhor que a do Yamal, melhor que a do Mainu, que assim, mesmo o United estando uma draga, ele se destacou e a galera até pediu titularidade na Inglaterra. Então é isso, cara. Qual a chance do Ronaldo realmente ter acompanhado com atenção a temporada toda, ter estabelecido critérios coerentes e nesses critérios ele verdadeiramente achar do fundo do coração que o Savinho foi melhor que o Yamal? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui pra gente fechar esse assunto de bola de ouro. Infelizmente, é natural as pessoas do país ou região favorecerem o jogador dessa mesma região. Se fosse a maioria dos brasileiros votando, o Vini teria sido eleito, é verdade, e isso seria justo nessa temporada aqui. Mas na eleição seguinte, talvez ele seria eleito de novo sem merecer, né? Talvez o Neymar teria sido eleito em 2015, talvez o Alisson tivesse ganho como melhor goleiro mesmo não sendo, né? Talvez o Savinho tivesse ganho o prêmio Copa mesmo não merecendo. Então, entende isso, meu cara. É bem complicado também, e eu acho que todo jornalista que não colocou o Vini Júnior no top 10 não tinha nem, assim, que trocar mensagem com alguém de nenhuma federação mais. Ele não tinha nem que ser cogitado em participar de votações futuras. É inacreditável o cara fazer isso, e todo jornalista que escolheu o Rodri em primeiro também, assim, todos, sem nenhuma exceção, porque não existe nenhum motivo plausível para isso. Todos deveriam perder credibilidade e nunca mais participar de nenhuma votação do tipo. Só que aí entrariam outros com talvez o mesmo pensamento, os mesmos critérios, entre aspas, e não mudaria nada. Seria bem difícil os caras encontrarem 100 jornalistas realmente isentos e que entendem o básico do que deveria ser usado como critério na votação. Então, régua passada na bola de ouro, vamos seguir com algumas notícias rápidas. O Manchester City vai buscar Zubimendi na Real Sociedade em janeiro. Eu já falo há algum tempo que pra mim é um dos melhores volantes da atualidade, né? E supriria muito bem o Rodri. O Alexander-Arnold também se lesionou no fim de semana e ainda não tem confirmação da gravidade. O Babel anunciou a aposentadoria, pois é, eu não sei se todos aí se lembram dele. Ele foi um holandês que jogou no Liverpool na década de 10. Também tem um rumor de que Rubem Amorim quer levar Danilo para o Manchester United, ele mesmo, o lateral da seleção brasileira. E para fechar as notícias, o Liverpool está de olho em Omar Marmoush, que é uma grande surpresa da temporada e vem jogando muita bola. E esses lances que eu tô deixando de fundo até aqui são inclusive dele, né? Pra você que ainda não viu nada sobre esse cara, dar uma olhada no quão bom ele é. E agora vamos comentar sobre os principais jogos do futebol europeu. E antes disso, eu só quero te pedir para deixar um like se estiver gostando do conteúdo e se inscrever no canal para sempre receber o Trave News e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Eu queria fazer um Trave News específico para os jogos da Champions, mas não consegui, porque essa semana foi bem corrida, teve o vídeo especial de 50k. Então eu vou fazer na próxima, né? Na próxima rodada de Champions. E então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou comentar mais sobre os jogos do fim de semana, porque os da Champions já passaram ali quase uma semana e você provavelmente já viu tudo que tinha que ver. Então, começando com a Ligue 1, o Marseille tomou um estrondoso pau do Auxerre, e foi ultrapassado pelo Mônaco, que venceu de virada e volta para a segunda posição. O campeão PSG, mais uma vez com o pé nas costas, venceu a partida. O Angers não teve a menor chance e destaque para o Lyon, que vem numa boa sequência e ganhou a quinta posição ali. Essa é a lista de artilheiros. O Barcola é o que mais marcou e quem lidera em assistências é o João Neves, que é o melhor jogador do PSG até aqui. E na Bundesliga nós tivemos o Bayer Leverkusen sofrendo um empate aos 89 minutos do Bochum, o pior time da liga e já rebaixado. E cara, é inacreditável o que aconteceu com esse Leverkusen, o time definhou completamente e tem mais empates que vitórias até aqui. O Borussia Dortmund perdeu mais uma e dessa vez para o Mainz, já são 4 derrotas e amargando a 7ª posição. Assim, eu não sei mais o que tem que acontecer pro Sahin ser demitido, né? O Frankfurt venceu mais uma e chegou à 3ª posição, e o já campeão Bayern de Munique também venceu mais uma com a partidaça do Musiala e do Coman. E o Omar Marmoush está liderando em gols e assistências, dividindo gols com Kane ali, né? Mas é o melhor jogador da liga até aqui, assim, disparado, por estar em um clube mais fraco que o Bayern e estar fazendo mais em campo que qualquer um dos bávaros. Partindo para a liga, tivemos algumas surpresas, né? O Real Madrid amassou o Osasuna, hat-trick do Vini, e como é o futebol, né, cara? Esse mesmo Osasuna destruiu o Barcelona há alguns jogos atrás, foi 4-2, né, com o Barça não tendo chance de vencer. Daí o Barcelona trucidou o Real Madrid em pleno Bernabéu e agora o Real Madrid trucida o Osasuna. É magia pura o tal do futebol. O
Vitor Roque marcou mais um gol no empate do Betis, Atlético de Madrid venceu mais uma com Julián Álvares decidindo e o Barcelona tropeçou. Pois é, o vídeo que soltei no sábado deixou os caras acomodados, né, claramente ali, e eles perderam para a Real Sociedad, mas continuam líderes ainda que o Real vença o jogo que tem a menos, então eles têm uma gordurinha ali. Lewandowski segue disparado na artilharia, seguido por Vini, que com hat-trick passou o Rafinha em gols, e o Yamal lidera em assistências, seguido por Rafinha também. Na Série A, que é o atual campeonato mais disputado do mundo, tivemos grandes jogos. O Cagliari fez uma partidaça e empatou com o Milan, a Juventus venceu o clássico local contra o Torino, jogando muito bem, o Wildes mais uma vez aplicando futebol, a Atalanta sofreu, mas venceu a Udinese, foi até líder por algumas horas, Fiorentina e Lazio seguem vencendo e jogando muito bem, a Lazio fazendo uma baita campanha na Europa League também, venceu o Porto de forma heróica no meio de semana, e Inter e Napoli fizeram um grande jogo, cara, e a Inter teve mais chances, né, teve um pênalti perdido com o Çalhanoğlu, mas o empate ficou de bom tamanho, devolveu a primeira posição para o Napoli, mas agora só um ponto à frente dos outros 4 ali, cara, olha essa tabela, assim, olha isso e me fala que esse não é o melhor campeonato do mundo atualmente. Se você não tá acompanhando o campeonato italiano, eu sugiro você começar já na próxima rodada porque tá perdendo muita coisa, é o melhor disparado, a Juventus, que ainda não perdeu nenhum jogo, tá em 6º lugar, é surreal. A artilharia tá dessa forma aí, com Retegui liderando e o lateral da Lazio, Nuno Tavares, surpreendendo com uma ótima temporada e liderando em assistências. Para fechar o giro das ligas, tivemos uma rodada com cara de Premier League, né? Muitas reviravoltas, resultados inesperados e para começar um jogaço entre Brentford e Bournemouth. O time da casa venceu de virada e, cara, a gente precisa falar desse Brentford, que é o time mais divertido de se assistir não só na Premier League, mas no mundo, assim. Se você ligar em um jogo do Brentford, é diversão garantida. Simplesmente, em 11 jogos da Premier, eles fizeram 22 gols e sofreram 22 também, ou seja, todo jogo do Brentford tem 4 gols acontecendo, seja a favor ou contra, né? Então é gol pra caramba, é um time que se arrisca, mas que também consegue se impor bastante, como naquele jogo contra o Manchester City, que eles dominaram o time do Guardiola de uma forma que eu quase nunca vi. E falando nele, tivemos o City se afundando na crise, dessa vez perderam para o Brighton de virada, de uma forma muito parecida com a derrota para o Sporting na Champions, né? Eles começaram fazendo gol, criando chances, dominando as ações e de repente o time desmonta completamente e não consegue mais ter criatividade alguma. Bem estranho o que acontece com esse City. O Liverpool venceu o Aston Villa com o show de Salah e Luiz Dias mais uma vez e segue liderando. O United mantendo boa fase, com Bruno Fernandes tendo feito 4 gols e dado 2 assistências desde que Ten Hag saiu, e com o técnico holandês ele não marcava há 13 jogos, sim meu caro, ele tá jogando mais próximo ao gol, sendo mais incisivo, e o Forest, que estava em terceiro, perdeu para o Newcastle em casa, cara. O zagueiro Murilo fez seu primeiro gol na carreira, mas foi um dia triste para ele, né? E também temos destaque na parte de baixo da tabela, né, para a vitória do Wolves e Ipswich Town, que eram os únicos 2 times que ainda não tinham vencido na Premier League e conseguiram nessa rodada, com o Ipswich inclusive vencendo o Tottenham dentro da casa dos Spurs. E fechamos com Chelsea e Arsenal, que foi um bom clássico, o Chelsea um pouco melhor movimentando as ações do jogo, mas o empate também tá de bom tamanho pelo que foi a partida. Haaland é o artilheiro ainda com 12 gols, mas temos 2 jogadores do Brentford entre os 6 primeiros, e Saka lidera em assistências, e foi isso galera. Pra fechar eu tô colocando aí na tela a seleção dos melhores jogadores dessa semana, contando jogos da Champions, né, então só comentando rapidamente. O Black foi ótimo contra o PSG, a linha de defesa todos foram bem nos 2 jogos da semana, né, o Romagnoli 3 jogos porque a Lazio jogou mais ali. No meio eu acho que não dá pra fugir, Musiala definiu os 2 jogos do Bayern contra Benfica e São Paulo, o Marmoush também foi decisivo, assim como o Çalhanoğlu, que apesar de ter perdido o pênalti, ele marcou contra o Arsenal e contra o Napoli também, então foi decisivo para os resultados. O Bruno Fernandes até poderia estar aí, mas o enfrentamento do United foi menor, né, PAOK e Leicester. O Mazraoui só tá ali porque na defesa tem menos concorrência. Para jogar no lado ali, ainda tinha Harry Wilson do Fulham, que virou um jogo 5 minutos contra o Brentford, foi demais também e poderia estar, mas Salah e Luiz Dias destruíram o Bayer Leverkusen na Champions, assim como destruíram no fim de semana, né? E o Gyökeres também fez isso com o City. Eu não costumo colocar jogadores da Liga Portuguesa por conta do nível de enfrentamento, mas ele fez isso contra o City, né? Então ele merece uma vaguinha aqui, e eu preciso destacar também o clássico na Liga Portuguesa, em que o Benfica goleou o Porto por 4-1, ainda não ultrapassaram os Dragões, mas ficaram só 2 pontos atrás, só que os 2 estão longe do Sporting, que venceu o Braga de virada, e eles começaram perdendo de 2-0 e viraram, assim, o Sporting simplesmente tem 100% de aproveitamento até aqui. É brutal o trabalho do Amorim, cara, se vão manter isso agora que ele saiu, mas surreal, 11 partidas e 11 vitórias. E agora vamos falar de futebol brasileiro. Pois é, cara, muita coisa boa aconteceu também, e começando com as notícias, você lembra que um cara jogou uma cabeça de porco no gramado naquele clássico entre Corinthians e Palmeiras? Se você tava numa caverna, isso aconteceu na segunda passada, o cara jogou uma cabeça de porco de verdade, não era uma máscara, e ele foi identificado. Foi levado à delegacia, descobriram
Brasileirão, que era o mesmo cara que em 2023 ameaçou o time do Flamengo com uma barra de ferro ali e esperando a galera do lado de fora do campo, né? Mas agora sim, o que aconteceu foi que ele assinou um termo e foi liberado, então só atualizando o mesmo caso, ainda não tem notícia de punição ao Corinthians, então seguindo temos uma relação esquentando e é a de quadrado com o Flamengo, pois é. Segundo informações, ele teve conversas com o lateral Alexandro, eles jogaram juntos na Juventus e ele até postou um stories assistindo o jogo do Flamengo, então quem sabe não role algo pra janeiro ali, né? O quadrado tá sem espaço na Atalanta e seria uma boa pro futebol brasileiro. E aproveitando o assunto Atalanta, eles ofereceram 122 milhões ao Santos pelo zagueiro Jair, e se essa transferência acontecer, seria a mais cara de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Tivemos Gabigol anunciando que sai do Flamengo em 2025, ele anunciou logo após a vitória na Copa do Brasil, comemorando ainda o título ali, e é bem provável que seu destino seja o Cruzeiro mesmo, não é confirmado no momento que estou gravando, mas tudo indica que ele vai jogar na Raposa. E foi uma baita história, né, cara? Eu vi um jornalista da ESPN comentando sobre isso no pós-jogo e dizendo que o Gabigol não é tão ídolo quanto o Zico, e se parasse por aí, beleza, é a opinião dele, mas aí ele continua. Ele diz que o Gabigol não é tão ídolo porque ele não representa o Flamengo, não foi tão grande, e, meu amigo, fala isso pra uma criança que comemorou 2 gols dele na final da Libertadores, assim, e todos os outros gols decisivos que ele fez. É um absurdo você tentar diminuir fatos, assim, que nem fazem tanto tempo que aconteceram, né, cara? Eu não vou citar o nome do cara, mas foi dito na ESPN, e, meu caro, você tá completamente desconectado da realidade. Se você perguntar pro torcedor flamenguista quem é o maior ídolo da história do clube, eu não tenho nenhuma dúvida que vários vão dizer que é o Gabigol, cara, mas vários mesmo. Como o Gabigol não representa o Flamengo, meu cara, mas enfim. Seguindo com as notícias, o Estevão na vitória do Palmeiras sobre o Grêmio se torna o artilheiro e líder isolado de assistências do campeonato. E eu fiz uma postagem sobre isso porque, cara, ele é o artilheiro com 12 gols, com o campeonato chegando no final ali, 33ª rodada, enquanto nas 4 principais ligas do mundo, os artilheiros chegaram a essa marca com menos de 1/3 do campeonato disputado. Cara, isso é surreal. Não é desmerecer o Estevão, é simplesmente um fato que esfrega na sua cara o quanto o futebol brasileiro é patético comparado ao europeu, assim, patético. Não existe nada que sustente a ideia de que o Brasileirão é o melhor campeonato do mundo, assim, no sentido técnico e de disputa, né? Na verdade, ele é bem disputado mesmo, mas em um nível extremamente baixo. Ele é divertido pra caramba, eu vejo todos os jogos do meu time, mas não é nem brincando o melhor e mais técnico, assim. Isso é um fato e que se comprova assistindo os jogos. E esse número do artilheiro corrobora e ainda comba com essa notícia aqui, ó. O atacante Pedro do Flamengo, mesmo tendo parado de jogar por lesão há 2 meses, ainda é o artilheiro do país com 30 gols. O que chega mais perto é o Yuri Alberto com 23. Isso mesmo, o cara fica sem jogar por 2 meses e vai ficar até o fim da temporada e não vai ser ultrapassado em gols por caras que estavam jogando todo esse tempo. Eu acho que não tem muito o que eu comentar disso, né? Vamos encerrar as notícias e passar para os jogos, porque o Palmeiras venceu o Grêmio numa noite mágica do goleiro Marquezin. Foram 14 defesas, o recorde na história do Brasileirão, mas ele perdeu o jogo, então não valeu muita coisa, né? O Botafogo empatou contra o já rebaixado Cuiabá e viu o Palmeiras encostar ainda mais, e lembrando que eles ainda têm o confronto direto, né? O Cruzeiro venceu o Criciúma e foi a primeira vitória de Fernando Diniz no Brasileirão, desde que assumiu o Cruzeiro. O Juventude teve uma vitória importantíssima sobre o Bahia, conseguiu sair da zona de rebaixamento momentaneamente, né? O Corinthians venceu o Vitória e já se safou completamente, e o São Paulo venceu o Pacto do Atlético, que acabou no jogo contra o Cruzeiro mesmo. E pra fechar tivemos a final. Foi um jogo bem melhor que o jogo da ida, foi mais movimentado dos dois lados, mas o Flamengo mereceu vencer, teve mais chances que o Galo, e em determinado momento ali o Flamengo poderia ter aberto até uns 3-0 de novo, sabe? Tranquilamente, então um título merecido, e é loucura pensar, né, cara? Essa foi a 3ª final seguida de Copa do Brasil do Flamengo, e talvez, se eles não tivessem São Paulo no ano passado, eles poderiam até ter vencido mais uma, né? Já que era mais time que São Paulo, e claramente o técnico argentino conturbou o ambiente com aquelas brigas dele e de membros da comissão. Então, parabéns ao Flamengo por mais um título. Agora eles vão jogar a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, né? Será que o Botafogo vai botafogar de novo, cara? E contra o mesmo Palmeiras? Vamos esperar, né? O jogo entre eles é no dia 1º de dezembro e vai parar o país, não tem jeito. Mas por esse vídeo é isso, eu tentei resumir bastante, mas ainda assim o vídeo ficou um pouco longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Nessa edição eu trouxe as artilharias atualizadas também, que foi pedido de um inscrito, então se você tem algum pedido ou sugestão para o Trave News, comenta aí embaixo que a gente pode trazer nos próximos episódios. Deixa um like se você gostou, porque isso ajuda demais. O YouTube coloca o vídeo na tela inicial para mais pessoas, então obrigado pelo apoio e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.